Aqui no Contestado teve um santo e um demônio. O santo era o João Maria, um monge que fazia milagres, batizava as crianças, era a bondade em pessoa. Todo mundo adorava o João Maria. O ruim era o Adeodato. Aquele era o coisa ruim em pessoa. Era o Satanás. Passava o facão no pescoço dos soldados. O Adeodato não tinha medo de ninguém e matava até caboclo. Olhou meio de esgueiro, ele atirava. Essa é um depoimento do senhor Antônio França Pinto, que eu tomei em Le Bon Regis, né, no final dos anos 90. A Guerra do Contestado foi um conflito armado / movimento social, acho que até se caracteriza mais como movimento social, que aconteceu entre 1912 e 1916, quando as forças oficiais do governo de Paraná e Santa Catarina e o governo nacional se voltaram contra os caboclos que viviam na região do Contestado, né, hoje região do Contestado. Ela se inicia mesmo com o movimento messiânico dos monges, que acontece no século XIX e início do século XX. Mas o que há é uma sequência de perseguições policiais a um grupo de sertanejos que tentava seguir o seu rezador, o seu curandeiro, né? Com o tempo, esse grupo pequeno de seguidores vai crescendo, né? Com a adesão de comunidades inteiras, né? Até por razões diferentes, pelo impacto da construção da estrada de ferro naquela região, a expropriação de muitos poceiros, né? Pela ação de coronéis da Guarda Nacional e de políticos que viviam oprimindo esses pobres, né, no Planalto. Então a gente tem como elementos principais resistência social, luta pela terra, o desejo da reforma agrária, a opressão do Estado brasileiro, das forças oficiais do Estado, uma narrativa construída do Estado brasileiro como o vencedor. O Adeodato, ele nasceu na região do Cerrito, então no interior do município de Lages, né, no distrito de São José do Cerrito, que hoje é município até, né? Ele era filho de um capelão de terço, que era um rezador leigo, né? Não era um membro do clero, mas era daqueles rezadores leigos que existiam muito por todo o interior do Brasil, inclusive até nas capitais, né? Era o velho Teleme, né? Manuel Telêmaco Ramos, é o nome do pai do Adeodato, né? Ele teve vários irmãos, parece que ele era o irmão mais velho da família, né? Não tenho certeza disso, né? Então, se sabe mais ou menos que entre 6 ou 7 anos de idade, o Adeodato se muda junto com a família do Cerrito para o norte, para a região de Curitibanos. O que acontece é que os pais de Adeodato e a família inteira vão se mudar para a fazenda Rio Doce, em Curitibanos. A fazenda que pertence a Neco Pepe, Manuel Gomes Pepe, né? Que quando chega essa família, como era costume naquela época, há um processo de apadrinhamento das crianças, né, pelo fazendeiro, né? Então ali Adeodato foi batizado, né, como afilhado, né, do fazendeiro Neco Pepe. Adeodato era um jovem tropeiro, um jovem agricultor, né, e ele tinha determinadas características de linguagem e de habilidade também que faziam ele se destacar na multidão, né? Uma dessas habilidades era o fato de Adeodato ser um grande declamador de décimas, né? Então ele era um artista de improvisação. Adeodato, ele tinha uma voz muito possante, as pessoas falam muito, né, da voz do Adeodato, que impunha uma certa autoridade, um certo medo também, né? Então, assim, tudo isso vai fazer parte dessa idiosincrasia, dessas características peculiares desse personagem, né? Frequentemente, ele era também irônico,
E o jogo com a ironia era parte dessa linguagem dos desafiadores de trova, né? Então, no julgamento dele, quando ele diz, no final, quando ele é condenado, ele diz, 30 anos vou cantar, né? E ele começa a desfilar uma série de ironias sobre o próprio julgamento, as pessoas vão anotar aquilo como sendo ao pé da letra, né? Então, quando ele diz assim, matei 10 mil pessoas, dei descanso às criaturas, trabalhei para o governo, né? Ou seja, ele está sendo irônico. Ele fala das veias mais puras também, né? Como se fosse um homem branco. Ele não era um homem branco, né? O Adeodato era um caboclo, né? Como que Adeodato entrou para os redutos? Adeodato provavelmente foi arregimentado compulsoriamente, né, para entrar nos redutos, porque ele não participava desde o início do movimento. Mas logo, como acontece com ele e com muitas outras pessoas, ele se identifica com o projeto dos redutos, né? Em pouco tempo ele já é visto como daquela guarda especial que existia no reduto, que era uma outra instituição da Cidade Santa, né, que eram os Pares de França. Então, os Pares de França, eles eram um comando especial dentro dessa comunidade. Eram homens que sabiam atirar bem, que sabiam portar e usar bem as armas brancas, né, como punhal, como facão, e que tinham um certo destaque dentro da comunidade, um certo destaque guerreiro. E o Adeodato, ele vai se erguer como um comandante, né, geral, pela bravura dele. Ele vai se erguer porque ele sabia atirar muito bem, porque ele era, antes dele se juntar à Cidade Santas, ele tinha sido treinador de cavalos. Então Adeodato sabia montar muito bem, conhecia muito bem os animais e conhecia muito bem aquela região. Ele é um homem que circulava por aquela região. Então, além do comando, além do treinamento dele, a habilidade dele com os cavalos, também estava presente a habilidade dele em relação às armas, né? Então ele era muito respeitado em função disso. E é em função dessas atribuições que ele vai ser indicado, né, como o comandante-geral num momento muito complicado da Guerra do Contestado. Adeodato, ele hesitou bastante antes de aceitar assumir o comando das Cidades Santas, porque ele achava que ele não estava preparado para isso. Então, ele inicialmente recusa, isso quem diz é o Maurício Vinhas de Queiroz, porém, ele tem um sonho com José Maria, e José Maria diz a ele que ele deve aceitar. E aí, depois desse sonho, ele aceita o comando da Cidade Santa, numa fase realmente muito complicada, porque era a fase da ofensiva do exército. E é com esse movimento, é com essa ofensiva, é com essa força absurda, né, de militares e de civis, né, jagunços dos coronéis, que o Adeodato tem que lidar. Só que o poder republicano botou muita força nessa repressão, né? E foi para cima do cerco, né? Um cerco que levou a fome nos redutos, levou à desagregação das relações comunitárias, né? E Adeodato passa a ver qualquer tentativa de negociação com o governo como uma deserção. Mas como eu falei para vocês, ele assumiu num momento muito complicado, em que ele teve que criar assim, uma disciplina praticamente militar. Tem momento que ele proíbe as pessoas de saírem dos redutos sem ter uma autorização prévia dos comandantes, né, dos Pares de França e dele próprio. Quem saísse poderia ser executado. Por quê? Por que ele tem que criar normas muito rígidas de controle das Cidades Santas, sobre quem entra e quem sai? Porque havia muitos casos de espiões que entravam nas Cidades Santas para pegar informações sobre a organização deles, para passar para o exército. Havia casos de pessoas que saíam dali e poderiam dar informações para o exército. Então, Adeodato, quando ele foi designado, né, consultado para ser o comandante, ele era muito respeitado pelas habilidades dele.
Mas, ao assumir naquele contexto, ele também passa a ser um homem muito temido, né? Admirado e temido. Assim, a principal causa da queda do Adeodato se deve à forma como a repressão ao conflito aconteceu, né? Assim, porque à medida que a repressão, com essa quantidade, esse quantitativo de homens do exército, mais jagunços, começaram a circular as cidades santas, começou a faltar comida, começou a faltar sal, começou a faltar os gêneros básicos, eles foram cercados. Portanto, em função disso, Adeodato começou a ter que lidar com problemas muito sérios, que além de ter que se defender militarmente, ele também tinha que decidir como como salvar a maior parte das pessoas, a vida da maior parte das pessoas, especialmente mulheres e crianças. Então, o declínio do comando do Adeodato se deve à forma como, acima de tudo, a forma como as forças de repressão instituíram, né, um cerco na comunidade santa, e aí, é claro, Adeodato teve que tomar decisões muito difíceis, né? Então, mas chega um momento que fica impraticável defender, né? Adeodato, a cidade de Santa Maria foi defendida até o último momento, né, quando ela foi atacada. Então, depois Adeodato também tem decisões complicadas, complexas dentro da Cidade Santa, né? Às vezes teve que executar pessoas de dentro da própria Cidade Santa, em função de ter desobedecido determinadas normas que tinham sido socialmente instituídas. Então isso tudo criou um clima na época bastante desfavorável, né, para a forma como o Adeodato tinha que conduzir a guerra. O Adeodato ele nem foi preso, ele se apresentou, né? Parece que ele estava cansado de fugir, e em agosto de 1916 ele se apresenta para a polícia de Canoinhas, né? Aí de lá ele é mandado aqui para Florianópolis, né? Depois de Florianópolis ele tem uma exposição que fala no jornal, é mandado para o julgamento em Curitibanos. Em Curitibanos ele é julgado em um dia, é um julgamento relâmpago, assim, e ele é condenado a 30 anos de prisão, né, que era a pena máxima naquela época pelo Código Penal de 1890. Ele vai ser preso inicialmente na cadeia de Lages, ainda em 1916, tem uma tentativa ele foge da cadeia perto do Natal de 16, é recapturado no Cerrito, a região onde ele tinha nascido, né? E aí ele é mandado para o presídio de Florianópolis. E ele fica no presídio de Florianópolis até 1923. Como ele foi a liderança que ocasionalmente foi a que estava no momento da derrota da Cidade Santas, ele foi apresentado também como aquele que levou a derrota, né? Se tivesse sido vitoriosa a causa da Santa Irmandade, ele teria recebido todos os louros, mas como não foi, ele acabou recebendo também todas as penalidades, que a gente poderia dizer assim, sociais, da memória, né, social sobre a derrota da Cidade Santas. Depois que ele é preso, ele é trazido aqui para Florianópolis, e ao ser trazido para cá, ele é visto mesmo com esse... Ele é entrevistado e ele é arguído pelo repórter como esse bandido, né? Perigoso. Só que a voz mansa, a calma de Adeodato chama a atenção do repórter. E até o tom, muitas vezes irônico, que respondia, porque ele era evasivo nas respostas que ele tinha. Então, nessa reportagem que se tem sobre Adeodato, inclusive boa parte dela estava apagada, eu não consegui ver tudo, mas ali você consegue ter uma percepção do que significava Adeodato, do que ele era apresentado na imprensa, ele era visto como esse animal perigoso, mas que quando você vê na contrapartida, você está vendo um outro Adeodato. Você está vendo uma pessoa que tem um certo senso de humor, que tem uma certa calma, uma certa tranquilidade. Declara, né, o chefe do presídio, que é o capitão Trujillo Melo, de que o Adeodato tentou, depois de brigar com um sapateiro alemão,
que também estava preso na cadeia, ele pegou as ferramentas, matou esse sapateiro e estava fugindo do presídio e levou tiros pelas costas, dado pelo Trujillo Mello. Só que a autópsia feita no Adeodato mostra que os tiros vieram pela frente e não por trás. Então é possível que tenha sido uma simples execução do Adeodato. A morte de Adeodato não significou somente a morte da figura física dele, mas da figura simbólica que ele representava, do que era Adeodato no contexto da região do contestado e o que ele poderia significar no futuro. Então Adeodato hoje é visto como a sua controvérsia, como um ser humano controverso, dividido, que tem seus dualismos, que tem suas crises éticas e morais, que tem uma história que se modifica, que se transforma. Então o Adeodato é esse cara que precisa ser revisitado o tempo todo, que precisa ser revisto. Ele foi visto e ele ainda é por muita gente como um bandido, simplesmente como um animal, digamos assim, fanático, perigosíssimo, mas que agora vem sendo analisado e estudado por muitos autores que vem defendendo uma visão do Adeodato como uma figura controversa, como qualquer figura de guerra seria, mas ao mesmo tempo vem trazendo também a humanidade de Adeodato. Então, assim, a própria pesquisa acadêmica tem influenciado a mudança na memória, né? Adeodato tem sido um indivíduo já recuperado por algumas comunidades do Planalto, né? Que viam ele como mais um comandante, um lutador, né? Principalmente em regiões que têm associações de memória cabocla, né? Que tem esse trabalho de recuperação da memória, tem uma forte ligação com escolas e com assentamentos da reforma agrária. Então aí a gente nota mudanças, né, na memória local da população. E ao mesmo tempo você vê essa figura do Adeodato. Por que uma figura que nem ele é vilanizada? Um homem negro que lutou no movimento social de resistência, que lutou contra a violência. Por que logo Adeodato foi vítima desse processo? Acho que uma coisa que a gente pode pensar é que a memória dos vencedores incutiu nessa figura um cara que simbolizava todo um movimento que era demonizado, mas ao mesmo tempo que as coisas que ele fez não eram por acaso. Não eram coisas que simplesmente ele foi violento ao acaso, ou que ele simplesmente foi violento e cruel com todo mundo. Muito pelo contrário, tinha um propósito. E o propósito que a guerra causa com qualquer ser humano. Então é justamente criar uma memória, né, pensando não é nem em ressignificação histórica, porque isso a própria narrativa oficial fez, mas ressignificar a memória do processo. Ressignificar quem era essa figura e o que ela simbolizava. Ela simbolizava na visão popular o jagunçismo, a violência, o fanatismo, que são os estereótipos criados sobre as pessoas que vivem na região do contestado, os caboclos do contestado. Então, Adeodato ainda é uma figura que está sendo visitada. Mas vamos pensar a perspectiva histórica, né? Ela é aquela memória dos mortos que está sendo trazida à luz de novo, está sendo repensada, ou seja, ele é aquele morto que não tem sossego, assim como a memória de milhares de mortos que tiveram na Guerra do Contestado. São memórias que estão sendo revisitadas a partir de Adeodato. Talvez Adeodato seja o cara que está centralizando tudo isso e está começando a fazer com que isso se pulverize. Adeodato era assim, será que todo movimento dessa forma é da mesma maneira? A gente pensa dessa mesma maneira? Então, eu acho que é nesse sentido que vai sendo construída e reconstruída essa memória. Não é sobre quem era o Adeodato, mas acho que o que ele significa, o que ele simboliza quanto figura cabocla. Então, você demonizar Adeodato é você demonizar o movimento do contestado também.
Música